Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Elias Crochê, e a minha ideia para o vídeo de hoje é que cada vez mais a gente está sendo incentivado a não usar mais as sacolas plásticas nas nossas compras, né? Então a gente já vem se adaptando a essa mudança, né, nos nossos hábitos. Então a gente está sempre tendo que lembrar, vou levar uma bolsinha, que talvez eu vá no mercado, né? Então a gente já está criando esse hábito de carregar nossa própria bolsa, né, para o mercado. Então eu pensei em fazer uma sacola de crochê com vocês hoje, tá bom? Então eu vou fazer de um tamanho não muito grande, tá? Ela não vai ficar muito grande a minha. E durante o vídeo eu vou dar dicas para vocês poderem fazer maior, se desejarem. Só que não se enganem, essa sacola a gente vai fazer em ponto malha. E eu vou usar barbante, né? E o que acontece com esse ponto malha? Conforme você vai botando peso na sacola, ela vai se adaptando, ela vai esticando e vai criando mais espaço. Então não se enganem da sacola ser pequena, porque ela vai caber bastante coisas, ela vai ceder, ela vai esticar com o peso. Mas mesmo assim eu vou dando dicas no caminho do vídeo, durante o vídeo, para vocês fazerem de um tamanho maior, tá bom? Ela também, por ser de barbante, pode lavar tranquilamente na máquina, tá? Sem problema, lava ela na máquina que ela vai ficar novinha em folha para vocês continuarem usando. E aí vai bonita para o mercado, né? Vai bonita para o mercado, volta bonita do mercado. Então vocês podem fazer várias sacolinhas porque elas não gastam muito barbante, tá bom? Elas, justamente por ser esse ponto malha não gasta muito, ok? Então eu vou virar a câmera para a gente começar a trabalhar. Então vamos começar o nosso trabalho. Eu vou usar um barbante número 8. Vou usar a agulha de 4 milímetros para o meu ponto ficar bem apertadinho. Então vou dar a laçada inicial, que não é a nossa primeira corrente, e eu vou fazer no total 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Já tenho aqui as minhas 17 correntinhas. Agora nós vamos iniciar a nossa primeira carreira. O fundo da nossa sacola é crochê oval. Então, no crochê oval, uma carreira é a volta toda ao redor da correntinha, tá bom? Então, a minha primeira carreira eu vou começar aqui em cima, vou virar e continuar aqui embaixo, tá bom? Então, nós vamos fazer um crochê oval de meio pontos altos. Aqui na segunda corrente, a partir da agulha, ó, aqui tem a primeira, a segunda. Nós vamos começar com 3 meio pontos altos. Para quem não conhece, você dá a laçada na agulha, insere a agulha onde você quer, no caso aqui na segunda correntinha, puxa o fio do novelo e com as três laçadas na agulha, você puxa as 3 direto. Foi. Então eu tenho que fazer 3 no mesmo lugar. Já fiz um, vou fazer aqui, ó, no mesmo lugar o segundo. E aqui no mesmo lugar o terceiro. Todo crochê oval, ele é formado por um lado em círculo, que você tem que usar as regras do círculo, e um lado reto, que você sempre tem que manter reto, tá? Então, esses 3 meio pontos altos que eu fiz aqui no canto,
é a parte do meio círculo do crochê oval, tá bom? Agora nós vamos fazer 14 meio pontos altos, um em cada corrente, tá? E não pode deixar, não pode pular nenhuma, tá? Então, em cada correntinha, você vai fazer um meio ponto alto. Na próxima correntinha, 2, na próxima corrente, 3, e aí você continua. São 14 na parte reta do crochê oval. Então, vou fazer os meus 14 meio pontos altos e já volto. Então, eu cheguei aqui, fiz 14 meio pontos altos. Eu decidi marcar o primeiro meio ponto alto, depois da curva. Eu acho que facilita um pouco você sempre saber onde começa a parte reta do trabalho. Porque aí aqui na parte curva, você vai começar a seguir a regra do círculo de aumentos, né? Então, aí se você sempre souber onde começa a parte reta, eu acho que vale a pena. Então, eu fiz aqui as 14 correntinhas, me sobrou a minha última correntinha aqui. Aqui é a laçada inicial, não conta, tá? Então, essa aqui é minha primeira corrente, na verdade. Nela, eu vou fazer 3 meio pontos altos para a virada do trabalho. Então, vamos fazer o segundo no mesmo lugar, 2. Esse barbante, o ideal dele é trabalhar com uma agulha mais grossa, de 5. Como eu estou usando a de 4, que eu quero que fique apertadinha, por isso que vocês estão percebendo alguma dificuldade na hora de passar o fio, tá? É porque eu estou usando uma agulha mais fina. Bem, então eu já fiz aqui os 3 meio pontos altos da virada. E agora eu vou fazer o outro lado da carreira. Lembra que eu falei que a carreira é a volta inteira? Então, ainda não terminei a primeira carreira, né? Então, vocês têm que olhar aqui, ó. Essa correntinha onde estão os 3 meio pontos altos. Então, não posso usar ela. Então, eu tenho que usar a próxima. Para fazer 14 meio pontos altos, um ponto sobre ponto. Então, fica parecendo que ela tá meio torta, mas não se preocupa não, que é assim mesmo. E com outro marcador eu vou marcar também aqui, que eu vou começar a parte reta debaixo do trabalho. E aí eu aproveito e escondo esse fio inicial. Então, agora é ponto sobre ponto, de novo, 14 meio pontos altos, um em cada ponto de base, tá? Não pode perder, ok? E aí vai escondendo, peraí, deixa eu fazer esse aqui de novo. E aí vai escondendo o fio inicial, ok? Então, já fiz 3, eu tenho que fazer 14 no total. Eu vou adiantar e já volto. Então, cheguei ao final da carreira, eu dei toda a volta, né? Então, essa aqui é uma carreira completa. E deu 14 pontos na parte reta certinho. Se por um acaso não der, é porque você pulou algum pontinho. Então, não, pode desmanchar, desmancha, faz de novo com bastante atenção, tá? Para não dar defeito no trabalho. Então, fiz 14 pontos da parte reta, isso não vai mudar nunca, tá? O fundo da bolsa vai ser sempre assim, 14 pontos na parte reta, e aí a gente vai dando os aumentos na parte circular do trabalho. Então, você vem no primeiro meio ponto alto que você fez e encerra a carreira com ponto baixíssimo. Ok? E aí, nesse mesmo ponto, nós vamos começar a aplicar a regra de aumento. Nós temos 3 pontos na virada do trabalho, né?
Então, nós vamos fazer 2 pontos em cima de cada um. Então, esse é o padrão de aumento circular, né? Na primeira carreira de aumentos, você faz um aumento sobre cada ponto. Então, vou fazer uma corrente de altura, que não conta como ponto, tá? E aí, no mesmo lugar, eu vou fazer 2 meio pontos altos. Tá bem apertadinho aqui, mas eu consigo. Então, eu tenho e outro ponto alto no mesmo lugar. Então, já fiz aqui o primeiro aumento. Aqui no próximo ponto, vamos fazer 2 meio pontos altos. Puxou, no mesmo lugar, ó. Puxou. No último ponto da virada, mais um aumento. Um meio ponto alto, o segundo aqui no mesmo lugar. Então, a gente já tem a regra da parte circular do oval. E aí, eu cheguei na minha parte reta. Como toda parte reta, 14 meio pontos altos. Então, dá a laçada e puxo os 3 fios juntos. Eu vou marcar o ponto, que fica muito mais fácil, gente, marcando, viu? E aí, 2, 3, 4. E aí eu tenho que fazer mais 10, tá bom? Então eu vou fazer os meus 14 meio pontos altos no total e aí encontro vocês lá na virada. Então fiz no total 14 meio pontos altos na parte reta e chegamos novamente na parte circular do trabalho. E eu vou aplicar a mesma regra desse lado, um aumento para cada ponto. Então, tem aqui, olha, o primeiro ponto aqui da virada, vou inserir a agulha nele e fazer meio ponto alto. Outro no mesmo lugar, vou fazer o meio ponto alto. No próximo ponto aqui, o aumento de novo. No mesmo lugar, ó, o segundo. Tá desfiando um pouco esse barbante. Aí, às vezes, dificulta um pouquinho, né? Aí, aqui, ó, meu último ponto da virada, é nele que a gente vai inserir a agulha. E faz o meio ponto alto. E aí, aqui, de novo, no mesmo lugar, faz o meio ponto alto. Cheguei aqui na parte reta, tá vendo como é que é útil marcar? Porque parece que o ponto ainda tá para cá, parece que tá faltando ponto, que a gente ainda tem que fazer mais antes de entrar na parte reta. Mas é só uma ilusão de ótica, tá bom? Não é não, aqui mesmo é que a gente começa a parte reta do trabalho. Então, eu vou começar aqui, ó, a fazer os 14 meio pontos altos. Vou marcar o primeiro, para eu não me perder. Então, esse foi um, né? Agora, aqui é o segundo. Deixa eu desfiar o barbante aqui. O segundo, o terceiro e o quarto. Tá bem apertadinho mesmo meu ponto.
ok? Então, eu vou fazer mais 10, né? São 14 pontos altos no total. E aí eu encontro vocês lá no final da carreira. Eu cheguei ao final da segunda carreira e a gente tem que fechar com ponto baixíssimo. Aí um cuidado que vocês precisam ter, aqui tem aquela correntinha inicial que a gente faz de altura. Ela é só uma corrente de altura, ela não conta como ponto. Então não é nela que a gente faz o ponto baixíssimo para fechar a carreira, é aqui, ó, no primeiro meio ponto alto, tá bom? Aí fecha a carreira com o ponto baixíssimo. Fechei a carreira com um ponto baixíssimo. Aí qual é a regra de círculo, né? Que a gente está fazendo meio círculo. Para a terceira carreira de um círculo, você tem que fazer um aumento e um ponto simples. Um aumento e um ponto simples. A gente teve 3 aumentos aqui na carreira anterior. Esses 3 aumentos vão se manter. A gente não pode fazer mais aumentos do que 3 aqui na virada, tá bom? Então, vou começar logo com o aumento. Vou fazer uma corrente de altura e aqui no mesmo ponto eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Então, um meio ponto alto, outro meio ponto alto no mesmo lugar. Aí eu vou fazer um ponto simples no próximo. Não posso fazer outro aumento aqui, senão o trabalho começa a ondular. Eu tenho que manter os 3 aumentos. Aí no próximo, o segundo aumento. O primeiro e o segundo no mesmo lugar. Aí o próximo ponto é simples. No próximo é o nosso terceiro aumento. E último, um ponto, o segundo no mesmo lugar. E aí, certinho, ó, vou terminar com um ponto simples antes de entrar na parte reta do trabalho, ok? Aí eu vou tirar o marcador, já vou fazer meu primeiro ponto aqui da parte reta. Vou marcar ele para não me perder. E aí eu tenho que fazer 14 no total, né? Já fiz 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho que fazer 14 no total, tem que fazer mais 10 e aí eu chego, mostro a virada para vocês de novo. Então fiz 14 meio pontos altos. Fazer perto de mim, fora da câmera, é bem mais fácil. Quando eu vou fazer na câmera, longe, assim, numa posição desconfortável, é que fica um pouquinho mais difícil. Então cheguei na virada novamente, né? Qual é a regra mesmo? Um aumento, um ponto simples. Um aumento, um ponto simples. Então, eu vou começar logo com o aumento. 1, 2 no mesmo lugar. Agora, no próximo é um simples. No próximo, o aumento. Vai ser meu segundo aumento. Lembra que eu só posso ter 3 aumentos no total, né? 1 no mesmo lugar. 2. No próximo é o simples.
ponto simples. No próximo é o terceiro e último aumento. O segundo aqui, ó, no mesmo lugar. E aí eu só tenho um ponto mesmo certinho para fazer o ponto simples sem aumento. Se isso não acontecer, é porque você errou alguma coisa na virada, tá? Se você começar com o aumento, tem que terminar com ponto simples. Quando o trabalho tá pequeno assim, não é fácil, né, de você visualizar, tem menos chance de errar. Mas se você quiser fazer uma bolsa maior, né, conforme você for crescendo, tem que seguir essa regra do círculo, aí você pode acabar se perdendo. Então, chegou no final, tem que terminar exatamente com o ponto, né? Você começar com aumento, você tem que terminar com ponto simples. Aí eu cheguei aqui na minha parte reta e vou começar os meus 14 pontos altos. Vou marcar ele. Dois, três e 4, tá? Então, vou fazer mais 10, vou fazer os 14 para mostrar o final aqui da carreira. Cheguei ao final da carreira e vou fechá-la com ponto baixíssimo, não é aqui nessa corrente de altura não, é no primeiro meio ponto alto. E aí eu fecho com o ponto baixíssimo. E aí eu ainda vou fazer mais uma carreira, tá? Da base da bolsa. Então eu vou fazer uma corrente de altura, aí no mesmo lugar, ó, aqui no mesmo lugar, eu já vou fazer o meu primeiro aumento da parte circular. Então eu vou, nesse ponto é bem difícil, que já tá ocupado com ponto baixíssimo, e eu ainda vou fazer mais 2, né? Então meio ponto alto, no mesmo lugar. Deixa eu dar uma esticada porque tá bem apertado mesmo. No mesmo lugar, você já faz o aumento. Então, qual é a regra? Eu só posso ter 3 aumentos. Então, nessa carreira, eu tenho que fazer um aumento e 2 pontos simples. Um aumento e 2 pontos simples. Essa é a regra para fazer círculo, né? E aqui é um meio círculo. Então, você tem que manter 3 aumentos e vai afastando com pontos simples no meio. Agora, eu vou fazer 2 pontos simples nessa carreira. Na próxima, eu vou fazer 3 pontos simples entre os aumentos e assim por diante. 1 e 2. Aí, agora sim, vou fazer o segundo aumento. Um meio ponto alto, outro meio ponto alto no mesmo lugar. Dois simples. Um e 2. Agora vamos para o nosso último aumento, terceiro aumento. O segundo no mesmo lugar. E aí, ó, certinho, ó, 2 simples. Se isso não acontecer,
você fez alguma coisa errada no caminho. E aí é bom desmanchar em vez de ficar tentando consertar, tá bom? 2 pontos simples. E aí eu entro na minha parte reta do trabalho, né? E vou começar a fazer o reto. 1, 2, 3, 4. Ok? E aí eu vou chegar até a minha próxima virada com meus 14,5 pontos altos. Então, fiz 14,5 pontos altos na parte reta e cheguei na virada de novo. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer o primeiro aumento. O segundo ponto no mesmo lugar. E aí, 2 simples, que é a regra dessa carreira, né? 1, 2 no outro ponto, 2 simples. Aí eu venho para o meu segundo aumento. 1 ponto, outro aqui no mesmo lugar. 2 simples. 1 e 2. Mais um aumento, terceiro e último. 1, o segundo ó, no mesmo lugar. E aí, certinho, eu termino aqui com 2 simples. Sempre prestem atenção nisso, tá? 1 e 2. Então, cheguei na parte reta novamente. E aí, vou fazendo meio pontos altos, são 14, sempre 14 no total. 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer mais 10 aqui para terminar a carreira. Então, cheguei ao final da carreira e aí nós vamos fazer o ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto. Não é nessa correntinha inicial não, tá bom? É no meio ponto alto. E aí eu fecho com o ponto baixíssimo. Então, essa é a base da sacola, tá? Aí, se vocês quiserem fazer uma sacola maior do que a que eu vou fazer, basta ir aumentando a quantidade de carreiras do fundo, tá? Mas sempre lembrando de acrescentar um ponto simples entre os aumentos do círculo. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui mais uma carreira circular da base, aí eu faria um aumento, 3 simples, um aumento, 3 simples, um aumento, 3 simples até chegar do outro lado. Na próxima, um aumento, 4 simples, um aumento, 4 simples e por aí vai. E a parte reta sempre com 14 pontos, ok? E aí, com isso, vocês aumentam a base da sacola, sem alterar a quantidade de pontos múltiplos, né? Vai sempre manter a mesma quantidade de pontos múltiplos,
Então não vai dar diferença no trabalho, você pode aumentar a base o quanto você quiser, tá bom? Agora, para nossa próxima carreira, nós vamos fazer uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Ponto baixo, tá? Mudamos agora. Vamos começar a fazer o ponto malha. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2 e 3. Vamos pular um ponto de base e fazer ponto baixo no seguinte. Nós fizemos uma alcinha. 3 correntes, pula um meio ponto alto e faz ponto baixo no seguinte. Três correntes, 2, 3, pula um meio ponto alto e faz ponto baixo no seguinte. Essa é a regra dessa carreira todinha, tá? Não tem aumentos. 2, 3, pula um meio ponto alto e faz ponto baixo no seguinte. Então, por toda a volta, nós vamos fazer isso, tá? 3 correntes, pula um ponto de base e faz ponto baixo, ok? Eu vou terminar a minha carreira. E eu vou terminar a volta toda, tá? Porque lembra que a carreira é a volta inteira. Então, cheguei ao final da carreira, olha, fiz a volta toda, né, das alças. E no final, eu tenho 3 correntes. Venho aqui no ponto baixo, não é nessa correntinha de altura não, tá? Venho no ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo. Daí eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro da alça, só para andar com a linha. E aí nós vamos fazer uma corrente de altura e um ponto baixo no mesmo lugar. Essa é a regra para toda mudança de carreira, tá? Toda mudança de carreira a partir da frente vai ser desse jeito que eu fiz agora, tá bom? E aí vamos fazer 3 correntes, manter o ponto, né? E aí faz o ponto baixo dentro da alça. 3 correntes, ponto baixo dentro da alça. 3 correntes, ponto baixo dentro da alça. Então, esse é todo o padrão da carreira. É exatamente a carreira de baixo, só que os pontos altos são nos espaços agora, tá bem? Então, vou terminar a minha e já volto. Cheguei ao final da carreira, dei toda a volta, e aí vou terminar do mesmo jeito sempre, ó. 3 correntinhas. Vem dentro do ponto baixo e fecha com ponto baixíssimo. Anda com ponto baixíssimo pro espaço. E aí começa a nova carreira fazendo uma corrente e ponto baixo no mesmo lugar. Então vai ser sempre assim, toda mudança de carreira vai ser desse jeito, tá bom? E aí 3 correntes, volta tudo de novo, ó. Ponto baixo na alça. 3 correntes, ponto baixo na alça. 3 correntes, ponto baixo na alça. Então, vou mostrar para vocês, olha. No meu caso, a primeira carreira das alças é a quinta. Então, aqui eu tenho
a carreira 5 e a carreira 6. Vocês vão fazer esse ponto malha até você completar 24 carreiras. Isso para fazer do tamanho que eu vou fazer, né? O tamanho que eu estou fazendo. Mas nesse momento vocês podem fazer a sacola da altura que vocês quiserem. É só ir aumentando, aumentando as carreiras, vai fazendo sempre do mesmo jeito. Aí a tendência vai ser ela fechar, mas esse é o objetivo, né? Ela fechar. Então você vai fazendo essas carreiras de malha, né? Até o tamanho que você quiser. Lembrando que ela vai esticar com o peso. Ela com o peso, ó, tá vendo? Com o peso, ela esse ponto estica. Então ela sempre vai ficar maior, cheia do que vazia. Ela vazia vai ficar de um tamanho, ela cheia vai ficar de outro. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou adiantar minhas carreiras, vou chegar minha bolsa até 24 carreiras e aí eu volto para mostrar. Bom, então eu adiantei a minha bolsinha. Eu mencionei que eu ia fazer até completar 24 carreiras do total, né? Desde a base até lá em cima, 24 carreiras. Então, eu tô com 23 carreiras aqui. Eu vou até mostrar para vocês como é que se conta a carreira nesse ponto malha, olha. Aqui seria a minha quinta carreira, né? Que aqui eu fiz 4, né, de meio pontos altos, aqui seria a minha quinta carreira. Então, para você contar as carreiras, você faz assim, ó, 5, né, que essa é a quinta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entenderam? Vocês vão fazendo esse zigue-zague para poder contar a quantidade de carreiras. Aí eu não fiz 24, eu fiz 23 e vou explicar por quê. Não sei se vocês perceberam quando a gente faz o ponto malha, para cada carreira a gente anda com ponto baixíssimo, um ponto para a esquerda para começar a fazer o ponto baixo e as alças. Então com isso você começa a fazer o ponto malha bem aqui, né? Bem perto do início da curva que a gente começa. Aí você vai sempre andando com ponto baixíssimo, um fio para a direita, um fio para a direita. Tá vendo que aqui tem até uma marquinha mais gordinho, ó. Aí foi andando, cheguei no meio da bolsa, tá vendo? Eu tô no meio exato da bolsa. Esse é o momento de parar e fazer as alças. Eu tenho que parar o ponto bem no meio, tá vendo? A carreira tem que terminar no meio da bolsa. Então, eu não poderia fazer a carreira 24, porque senão ela ia sair do centro. Só que eu acho que tá pequena. Eu queria ela mais compridinha, para poder caber mais coisas, né? Na largura tá boa, era exatamente essa largura que eu queria. Mas eu quero ela mais comprida. Então, qual vai ser o meu próximo passo? Eu vou continuar a aumentar a carreira e aí a minha carreira vai continuar andando para cá. E aí eu vou aumentar até que eu chegue na metade do outro lado. Então eu vou aumentando, aí as carreiras vão chegando para cá, o início das carreiras vão se deslocando até que eu vou chegar aqui na metade do outro lado, porque eu tenho que parar na metade da bolsa para poder fazer as alças, tá ok? Então essa parte do vídeo foi só para mostrar isso, mostrar o tamanho e essa regra, tá? Tem que parar no meio. Então você chegou no meio e viu, acho que tá pequena. Então tem que crescer a ponto da carreira chegar até o meio do outro lado. E é isso que eu vou fazer. Então não tenho como dizer para vocês agora quantas carreiras eu vou fazer a mais do que o combinado no começo, né? Então eu vou subindo até chegar lá do outro lado. E aí quando eu chegar lá eu conto quantas carreiras eu fiz e passo para vocês, tá bom? Então até a próxima parte.
Bom, adiantei a minha bolsa, eu tô com a câmera na mão, tá? Adiantei ela e já cheguei na outra metade, na metade do outro lado do trabalho, tá vendo? Ela tá bem no meio. E aí, agora sim eu sei, né, quantas carreiras eu fiz. Até da base aqui até o final do ponto malha, eu tô com 47 carreiras, tá? Então foi essa quantidade de carreiras que eu precisei fazer para ela ficar praticamente do tamanho que eu queria e ao mesmo tempo terminar aqui no meio da bolsa, para a gente poder começar a preparar nossa alça, tá bom? Então eu vou mudar o foco da câmera para a gente entrar nessa parte agora das alças. Bom, então vamos começar a nossa alça. Aqui, onde você fez o ponto baixíssimo para fechar a carreira, nós vamos fazer 2 carreiras assim de preparação para a alça. Então, eu vou fazer uma corrente aqui no mesmo lugar que eu fechei com ponto baixíssimo e vou fazer um meio ponto alto nesse mesmo lugar, tá? Vamos fazer meio ponto alto. E depois meio ponto alto já dentro do espaço. Vai ter tipo uma diminuiçãozinha no trabalho, tá bom? Então, ó, agora é um meio ponto alto no ponto baixo. Meio ponto alto no espaço. E vai indo assim, ó, meio ponto alto no ponto baixo. Opa. Meio ponto alto na alça. E isso por toda a carreira, tá? Vou fazer mais um com vocês, ó. Meio ponto alto. Tanto faz se é aqui na corrente ou no corpo do ponto, tá? Não vai fazer muita diferença, não. Meio ponto alto sobre o ponto baixo, meio ponto alto no espaço das correntinhas, ok? Então, vai ter uma diminuição de pontos nessa carreira. Eu vou terminar a minha e já volto. Bom, terminei aqui a minha carreira e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo na cabeça do meio ponto alto. Cuidado que a gente tem uma correntinha aqui de altura, não é nela, tá bom? Você vem na cabeça do ponto alto e fecha a carreira com ponto baixíssimo. Daí vamos iniciar mais uma carreira assim, tá? Só de meio pontos altos. Nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer uma corrente. Aqui no mesmo lugar, eu vou fazer o meu primeiro meio ponto alto. Tá? E aí, no próximo, faço mais um. É só isso a carreira. Carreira de meio pontos altos. Ó, mais um. Mais um. Ponto sobre ponto, tá bom? É só uma repetição da carreira anterior. Então, eu vou adiantar a minha e encontro vocês no final. Então, cheguei ao final da carreira, eu venho aqui na cabeça do meio ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo a carreira, ok? Bom, então agora eu vou explicar para vocês como calcular a alça, tá? As alças, elas vão ter um espaço de 11 correntinhas, tá? Então, é bom você usar um marcador de ponto para a alça ficar bem centralizada, ok? Então, aqui você encontra o meio certinho do trabalho, tá aqui. Esse aqui é o meio, tá? Vou marcar ele por enquanto. E aí, eu vou botar 5, eu vou deixar 5 pontos de um lado e 5 pontos para o outro, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. E aí, para cá, 5 pontos também, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
que aí mais o do meio dá 11. Então, aqui tem que ficar a nossa alça. Então, vou tirar aqui o ponto. Eu tenho que fazer isso com o outro lado também, tá? Então, vou virar o trabalho, né? Vou achar o meio aqui certinho. E vou contar 5 pontos pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou andar com ponto baixíssimo até aqui, só para andar com a linha. Ou, se você quiser, você pode arrematar e inserir a linha aqui, você que decide. E aí, eu começo a subir minha carreira a partir daqui e vou fazendo meio pontos altos até chegar ao meu outro marcador, tá bom? Então, eu vou mudar o foco da câmera para a gente fazer isso e vocês verem na prática. Então, vamos lá. Como eu falei aqui, vou fazendo ponto baixíssimo até chegar ao meu marcador. Eu tô ensinando assim, sem dar quantidade certa de ponto, porque vocês podem estar querendo fazer de uma maneira diferente, de um tamanho diferente do meu, né? Então, assim, eu prefiro fazer o cálculo, mostrar para vocês como é que faz o cálculo, para vocês poderem fazer de qualquer tamanho, né? Então, cheguei com ponto baixíssimo até aquele ponto que eu falei. Agora, eu vou começar os meus meio pontos altos até chegar ao próximo marcador. Então, eu vou para o próximo ponto, faço ponto baixíssimo só para andar com a linha. Aí, eu faço uma corrente de altura e aí o meu meio ponto alto no mesmo lugar. Ok? E aí, eu vou fazendo meio ponto alto, ponto sobre ponto, até chegar naquele meu marcador lá que eu deixei preparado, tá? Então, eu vou adiantar os meus meio pontos altos, quando eu chegar no marcador eu volto. Bom, cheguei aqui no meu marcador, do outro lado, e agora eu vou fazer 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 correntinhas. E vou pular 11 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou fazer aqui no 12º um meio ponto alto. Aí, é interessante nesse momento você ver se a alça tá bem distribuída, tá? Porque essa é a preparação para você fazer aqui o reforço das correntinhas. Então, a minha tá bem no meio, então tá bom. Então, é isso que vocês têm que analisar na hora das correntinhas, ver se ficou certinho. Eu tô achando até que tá repuxando um pouco. Eu não sei se vale a pena fazer 12 correntinhas ao invés de 11. Eu vou testar, né? Mas centralizada com certeza tá. Então, essa é a hora de você ver isso. Não pode... aqui é fácil de desmanchar, né? Se não tiver certo. E agora eu vou fazer meio pontos altos até chegar a esse próximo marcador, né? Normalmente. Vou até lá... para fazer o outro lado, a alça do outro lado, tá bom? Então, eu vou adiantar, né? Melhor, vou adiantar, quando eu chegar lá no marcador eu volto. Então, cheguei até o meu marcador, eu vou tirar ele. E agora eu vou fazer 11 correntinhas.
igual ao outro lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aí eu vou pular 11 pontos também. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu venho aqui, já é aqui, né? Eu vou fazer um ponto baixíssimo. É aqui, terminar a carreira. Agora que eu me lembrei, é só fazer ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto da carreira. É só isso. Então, ó, tá bem certinha, tá vendo? Você consegue ver que as duas alças estão exatamente no mesmo lugar. Aí tem uma dica que eu esqueci de dar quando eu fiz aqui a outra alça. Você também tem que testar se a sua mão entra, se fica confortável você segurar a sua bolsa. A minha mão é magrinha, então assim, tá muito boa para mim. Mas de repente você tem uma mão maior e aí não, ou a mão não entra ou fica desconfortável. Então, se você testar com os 11 pontos e achar que ficou apertada, você aumenta a quantidade de correntinhas e o pulo aqui também. Você pula mais pontos. Mas sempre vai em número ímpar, tá? Por exemplo, eu fiz 11. Aí você achou que ficou apertado, de repente você fez com barbante diferente, né? Aí passa para 13 pontos, tanto 13 correntinhas como pular 13 pontos aqui. E vai fazendo assim, 13 ainda não ficou bom? Põe 15, né? Mas tenta sempre botar em quantidade ímpar, porque aí ela fica mais bem centralizada, você não corre o risco dela ficar meio tortinha, tá bom? Aí agora nós vamos para a próxima carreira, que vai ser uma carreira toda de meio pontos altos, tá? E aí nós vamos reforçar a alça aqui de correntinhas. Então, vamos fazer uma correntinha aqui no mesmo lugar, vamos fazer meio ponto alto. E aí, meio ponto alto, ponto sobre ponto, ok? E aí você vai fazer isso até chegar nas correntinhas lá do outro lado, tá bom? Aqui desfiou, deixa eu fazer aqui direitinho para ficar certinho no vídeo, né? Tá desfiando. Pronto, agora ficou certinho. Então, eu vou fazer o meio ponto alto até chegar aqui nas correntinhas de novo, ok? Vou adiantar o meu. Bom, cheguei até as minhas correntinhas e não tem segredo aqui não, tá? Eu só quis mostrar mesmo, mas não é nada demais essa parte. Eu tenho 11 correntinhas, eu vou fazer 11 meios pontos altos na alça, tá? E você pode optar a fazer no espaço, mesmo como eu tô fazendo, para ir mais rápido. Ou você pode optar em fazer diretamente na correntinha. Fazendo diretamente na correntinha, os meio pontos altos ficam mais bem distribuídos, tá? Mas vai demorar um pouquinho mais, né? Eu faço no espaço mesmo, não me incomodo com isso não, tá bom? Então, eu não tô nem contando, deixa eu ver quantos que eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não preciso fazer tudo em vídeo, não. Então, tá ficando assim. Aí, quando eu vou terminar a carreira, quando eu chegar aqui nas minhas alcinhas, vou fazer a mesma coisa, tá bom? Então, eu encontro vocês lá no final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. E aí, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo para terminar essa carreira. E agora é a última carreira. Nós vamos fazer mais uma de meio pontos altos para reforçar bem a nossa alça, tá bom? Então, eu faço uma corrente,
meio ponto alto no mesmo lugar. E vou fazendo meio ponto alto sobre cada ponto, tá? Até chegar lá. Então, eu vou terminar a minha carreira já para mostrar para vocês o resultado final. Bom, gente, tô aqui de frente para mostrar a sacolinha para vocês. Lembra que eu falei que com o peso ela ganha tamanho? Olha só como é que ficou o tamanho da minha. Ela ficou bem esticada, tá vendo? E se vocês quiserem pendurar ela em algum lugar, vocês fazem assim, ó. Passa uma alça dentro da outra e pendura em algum lugar. E aí nada vai cair, principalmente se for com fruta, né? Que aí pode cair. Então, olha só, com o peso ela esticou, como é que ela ficou esticadinha, e esse espaço aqui ainda tá vazio. Aqui, eu vou dobrar para vocês verem. Aí vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia de quanta coisa que eu botei aqui dentro. Eu imaginei assim, se eu estivesse indo pra praia, o que eu levaria na minha bolsinha, né? Aí eu vou ter um biscoitinho, uma aguinha, né? Aí vai a escova, um pente, vou botando tudo, né? Ó, uma balinha, o filtro solar, e aí ainda dá, aqui no fundo, ainda tá a minha canga, tá vendo? E aí ela tá desse tamanho, só que com peso, ó, como é que ela estica. Então mesmo que vocês façam ela menorzinha, não se preocupa não, porque ela vai esticar com peso e vai dar um efeito bem legal, vai caber bastante coisa, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa sacolinha, tá? Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima!